Glória a Deus. Amados, vamos inicialmente abrir a escritura na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vamos inicialmente ler Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E também o capítulo 8 de Romanos, versículo 29. Essas duas passagens. Vamos começar pelo texto de Romanos capítulo 8, versículo 29. E então Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim o texto de Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, o que esse texto ele diz para nós, daquilo que temos falado desde o primeiro dia, desde a quinta-feira. Olhe atentamente, observe que o apóstolo Paulo fala que Deus ele tem um propósito eterno para nossas vidas, e esse propósito ele consiste em nos conformar à imagem do Filho de Deus. É nos dito nesse texto que o Senhor ele nos predestinou, o que implica que há um propósito a priori, há um propósito de Deus para nossas vidas, que Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus. Ou seja, ser conforme à imagem, aqui nós devemos entender no sentido, quando diz para serem conformes, não significa para sermos de acordo com, conformes, aqui significa para sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Então observem que a vida cristã, e que a salvação tanto apregoada, tanto ensinada, ela visa a um efeito real dentro de nós. Ou seja, o Senhor não nos predestinou simplesmente para irmos para o céu, como a maioria dos cristãos assim pregam, ensinam que Jesus morreu na cruz para nos salvar do lago de fogo, ou do inferno, para um dia nos levar para o céu. Daí se tem toda uma expectativa de que algum dia, seja pela morte, seja pela vinda de Cristo, a pessoa vá para o céu habitar com os anjos, habitar com Deus eternamente. Entretanto, a Escritura nos ensina claramente que a obra de salvação que Deus tem para nossas vidas é uma obra não meramente objetiva. Ainda que a obra de redenção tenha um valor objetivo, no sentido de que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os nossos pecados, ou seja, por meio da obra de redenção que Cristo efetuou na cruz do Calvário, nós temos os pecados perdoados, mas a salvação ela vai além disso. Veja na Bíblia, no texto que lemos, que o apóstolo Paulo diz que nós fomos predestinados para sermos conformados, ou seja, existe um processo de conformação, o que implica que você, que é um escolhido de Deus, você que é alvo desse projeto e desse plano divino, você certamente, quando esse plano se cumprir cabalmente na sua vida, você terá sido conformado, terá sido moldado. Todas as nossas faculdades intelectivas, espirituais, psíquicas, serão todas transformadas para serem conformes ou serem semelhantes àquilo que o Cristo de Deus é, enquanto homem, porque o verbo de Deus se fez carne, se fez homem. Em Cristo nós temos ali o protótipo daquilo que nós seremos. O próprio Deus, ele se fez homem, ele entrou na história, ele nasceu de uma mulher, e como um ser humano, ele viveu, ele cresceu, e ele então cumpriu cabalmente, viveu 33 anos fazendo a vontade do Pai, e nele nós encontramos exatamente um homem completo, um homem perfeito, um homem que viveu de acordo com o coração do Pai. Quando Jesus ele declara, por exemplo, em João, no Evangelho de João, capítulo 17, ou que seja no capítulo 10 de João, ele vai dizer, eu e o Pai somos um. É uma tendência da maioria dos cristãos sempre interpretarem essa unidade como sendo a unidade da Trindade, né?
a unidade substancial. E é verdade que há uma unidade substancial, sim, de fato. Entretanto, quando ele diz, eu e o Pai somos um, sobretudo em João capítulo 17, e o texto é muito claro nesse sentido, ele fala que havia ali um homem na história, ali o filho, enquanto criatura, enquanto aquele que fora gerado no ventre de Maria, que estava em plena harmonia com a vontade de Deus, em plena harmonia com o coração do Pai, um homem que amava o Pai e que vivia totalmente para o Pai e para o seu reino. E, portanto, Cristo é este modelo. Então, Paulo já anuncia que todos nós que estamos dentro deste projeto, somos alvo do plano de Deus, estamos no processo de conformação, né, sendo trabalhados no nosso interior, para por fim virmos a ser a semelhança do Filho de Deus. Capítulo 12 de Romanos, ele ratifica esse pensamento, essa ideia, agora no sentido de não apontar para o plano, porque no capítulo 8 fala que Deus nos predestinou para, ou seja, independentemente de mim, da minha vontade, há um projeto que o Senhor unilateralmente estabeleceu. Nós fomos predestinados para, isso é um fato, e nós só podemos dar glória a Deus por isso. Ora, se o Senhor nos escolheu para sermos conformes à imagem do seu Filho, o que nós respondemos? Glória a Deus. Pastor Elias, que maravilha te ver, viu, amado? Só podemos glorificar o Pai eterno, né? Por tamanha graça e misericórdia e bondade. No capítulo 12, entretanto, já na parte em que o apóstolo Paulo agora apela ao coração destes eleitos, é como que ele dissesse, você já sabe qual é o plano de Deus para a sua vida. Agora é preciso que você tenha uma reação. Ou seja, sempre que Deus nos revela algo acerca dele, acerca do seu propósito, é porque ele espera uma resposta sua. Ele espera um posicionamento seu. Por isso, no capítulo 12, versículo 2, vamos ler o versículo 1 para dar o sentido do rogo apostólico. Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Veja que o apóstolo agora fala, olha, rogo-vos, pois, irmãos. Há um rogo. Ele apela ao seu coração, ele apela ao meu coração, ele clama por uma resposta positiva. E nós que estamos nessa conferência, nós temos ouvido acerca desta obra que está acontecendo com todos os homens sobre a terra. Ou seja, a humanidade, ela está dentro de um processo de conformação. Os textos que lemos agora falam sobre sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Entretanto, o que nós temos visto? O próprio tema da conferência que propõe, né? A gestação do anticristo e a consciência humana. Estamos dizendo aqui que o homem ele está dentro de um processo de gestação, seja a gestação do novo homem, do homem celestial, do Cristo de Deus, ou seja, a conformação ou a gestação do velho homem, do homem da terra, do primeiro homem que é terreno, deste homem caído chamado Adão. Então todos nós estamos, de alguma maneira, sendo afetados diariamente por tudo aquilo que nós ouvimos, que nós recebemos, tudo aquilo que nos afeta, né, no nosso viver diário, onde vivemos, com quem vivemos, de alguma maneira sendo trabalhados. O apóstolo Paulo, ele roga dizendo, e não vos conformeis a este século. Ele não está dizendo para você ser uma pessoa inconformada. Por exemplo, nessa época de política, tem muita gente inconformada, né? Eu não estou satisfeito com esse governo. Ou eu estou desesperançado da política que estamos vivendo e de tudo. Muitos já não querem mais votar, outros querem votar em branco, com uma revolta no coração. Eu não estou conformado. Não me conformo com a situação. Outros estão agindo para... Mas o termo aqui, não vos conformeis,
Está dizendo, não se permita ser moldado de acordo com o espírito deste século. Ou seja, ele está dizendo aqui que é possível. Observe que ele está falando à igreja. Isso é importante nós atentarmos para esse detalhe. Paulo escreve à igreja de Roma, aos romanos, dizendo, olha, irmãos, vocês foram predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus. Existe um plano de Deus. Agora vocês precisam responder positivamente a esse propósito, não vos permitindo que vocês sejam conformados, que vocês sejam moldados de acordo com o espírito deste mundo, ou que vocês sejam moldados pelo espírito do anticristo. Hoje nós queremos avançar um pouco mais nesse entendimento de como que os homens estão, de alguma maneira, sendo moldados, né, a partir, então, da ideia da gestação desse anticristo coletivo, dessa mente anticrística, agora na perspectiva de Babilônia. Isso porque a Escritura nos apresenta todas as verdades de uma forma progressiva. Ou seja, nos apresenta no começo da Escritura a semente da verdade. A semente ela vai desenvolvendo, ganhando corpo, até que no futuro, na escatologia bíblica, aquilo que outrora era uma semente, chegue agora ao estágio de maturidade e de consumação. Todas as coisas são assim nos apresentadas. Portanto, a ideia do anticristo do Apocalipse, ela não começa no Apocalipse. A ideia ou a mensagem sobre o anticristo não começa com João nas suas epístolas. A ideia de anticristo não começa com Paulo nas suas epístolas, mas já está desde os primórdios, desde Gênesis. Nós vimos ontem o princípio do reino de Nirode. Foi Babel, o começo do seu reino, um reino de rebelião, o reino de alguém que dizia assim, olha, rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, é uma mente e um coração cuja disposição é de fugir de Deus, separar-se de Deus, viver independentemente de Deus. Essa semente que é Babel, ela vai ganhar corpo, ela vai ganhar uma dimensão, inclusive na própria revelação nos trará maior entendimento de como isso funciona, de Babel agora passando para Babilônia. Aquilo que era Babel desenvolve-se para ser Babilônia, e o que é Babilônia desenvolverá para ser a grande Babilônia. Hoje queremos dar uma atenção especial à Babilônia, e sobretudo partindo do livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro profético, é um livro, podemos dizer, alguns até dizem isso, que o livro de Daniel seria o Apocalipse do Antigo Testamento. Ou seja, é um livro de profecias que, ainda que tratem de coisas do tempo do profeta Daniel, ou mesmo acontecimentos imediatamente a Daniel, o fato é que as profecias de Daniel, elas se estendem e alcançam até mesmo o Apocalipse. E nos mostra, portanto, que existe de fato esse projeto do maligno para forjar um homem coletivo chamado Anticristo. Nesse sentido, todo o livro de Daniel, quando olhado numa perspectiva conjunta, numa perspectiva holística, vamos perceber como que ele vai nos revelar essa questão e, sobretudo, o processo. Ou seja, o livro de Daniel, quando lido numa perspectiva conjunta, né, capítulo 1 até o capítulo 12, quando se ler as profecias de Daniel, fazendo uma relação com os acontecimentos no tempo de Daniel, em Babilônia, no palácio do rei, nós vamos perceber que como que a Escritura nos mostra esse processo de construção. Quero que vocês leiam comigo inicialmente, capítulo 1 de Daniel. Capítulo 1, hoje eu quero falar algo acerca do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Daniel. O tema da mensagem de hoje é o desenvolvimento da consciência anticrística e seus princípios. O desenvolvimento da consciência anticrística
e seus princípios. Quando diz o desenvolvimento da consciência, é porque ela já existe, ou já havia enquanto semente lá em Babel. Em Babilônia é o desenvolvimento dessa consciência. E talvez o grande argumento de um expert em teologia seria dizer: pastor, mas eu admiro a sua estranheza em relação à Escritura, porque você está no livro de Daniel. Você começou no livro de Gênesis. Você está falando de uma consciência anticrística, anticristo, anticristã. Eles dirão: mas Cristo, ele veio ao mundo há 2000 anos. Daí as pessoas pensarem que a partir de 2000 anos atrás para frente, abre-se a possibilidade de se pensar em Cristo e anticristo. Mas antes de ele nascer, não há essa possibilidade. Assim pensam a maioria das pessoas, porque elas pensam dentro do quadrado histórico das Escrituras. E a Escritura, enquanto história, ou meramente história, não nos serve absolutamente para nada, enquanto história. Agora, quando tomamos as histórias bíblicas na perspectiva da revelação e do significado dessas coisas, ou de todas as coisas, aí você vai ver uma abrangência. Imagine você que já no Salmo de número 2, falamos aqui ontem sobre isso, o salmista Davi já orava a Deus dizendo assim: os reis da terra e os príncipes da terra e os povos se levantam contra Deus e contra o seu ungido. Ora, ungido, se você ler pela língua hebraica, você vai encontrar o Messias. Se você ler pelo grego, vai encontrar o Cristo. Portanto, Davi já estava dizendo que naquele tempo, e no seu tempo, portanto, os homens já se levantavam contra o Eterno e contra o seu ungido. E levantar-se contra o ungido de Deus é exatamente, como dissemos ontem, levantar-se contra o Espírito de Deus. Porque Cristo, o Cristo de Deus, o Filho, quando ele se encarna e entra no mundo como homem, ele vem mostrar ao mundo qual é o Espírito do Pai, qual é o coração do Pai, qual é a mente do Pai, para que nós possamos conhecer a Deus. Ninguém pode conhecer a Deus, senão por meio do seu Filho. O Filho, portanto, é que demonstra esse Espírito, ele mostra historicamente, ele manifesta ao mundo o coração do Pai. Entretanto, o coração do Pai, a mente do Pai, o Espírito do Pai, sempre houve desde que há Deus. Então, desde sempre, porque Deus é eterno. Então, quando eu falo de uma consciência anticrística, eu quero dizer uma mente, um coração e todas as disposições psíquicas e espirituais que se opõem frontalmente a Deus, ao coração de Deus, à vontade de Deus. Razão porque em Romanos capítulo 12, quando Paulo diz: rogo-vos que não vos conformeis a este século, não se permita se conformar a este século, antes que vocês sejam transformados. E uma vez sendo transformados pela renovação da vossa mente. Uma mente transformada é uma mente mudada, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de compreender, uma nova maneira de conceber, porque os seus olhos espirituais, o modo como você vê o mundo, é exatamente aquilo que está dentro do seu coração. Jesus disse que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Os olhos não significam esses olhos físicos, né? Ou seja, como você vê, como você contempla, como você concebe, como você interpreta, somente sendo transformados pela renovação da nossa mente, é que podemos então experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita, agradável vontade de Deus está de acordo com o Espírito de Deus manifestado por meio do Cristo de Deus. Uma mente anticrística é uma mente contrária à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aqui no livro de Daniel, portanto, capítulo 1,
nós encontramos aqui, primeiramente, o método do mundo e a formação da identidade e consciência humana. Capítulo 1 de Daniel, nós encontramos o seguinte relato. Leia comigo, acompanhe, a partir do versículo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Atente e repita comigo o capítulo 1, diga assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Este é um primeiro ponto. Diga comigo agora o que está aqui no capítulo 4. Capítulo 4, não, capítulo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei. Agora veja, ainda no capítulo 5, ou capítulo 1, versículo 5, o capítulo 6, versículo 6 diz: entre eles se achavam Daniel, Azarias, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Que maravilha. No versículo 8, arremata dizendo que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Observe, queridos, que o livro de Daniel ele se abre logo no capítulo 1, apresentando aqui uma reação do rei de Babilônia contra Jerusalém. Nós colocamos aqui no primeiro dia que a Escritura trabalha com essa relação dicotômica, né? De um lado, Babel, ou Babilônia, ou Grande Babilônia, e do outro, Salém, Jerusalém e Nova Jerusalém. Essa é a perspectiva como que a Escritura trabalha a ideia de que os homens, a humanidade, representadas ou por Babel, Babilônia e Grande Babilônia, ou por Jerusalém, Salém, Jerusalém, Nova Jerusalém, para demonstrar o homem ou a humanidade em construção. A humanidade sendo gestada, sendo gerada. O homem sendo um produto inacabado que está num processo de conformação e de adequação ou a Deus e ao seu reino, ou
do reino das trevas, do império das trevas, mais precisamente na pessoa e na ideia, na imagem do anticristo. E Daniel, portanto, ele começa o seu primeiro capítulo apresentando esse contraste, dizendo que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, sitiou Jerusalém e começou agora uma obra. Imagine vocês que nós fomos chamados e fomos predestinados para o propósito de Deus, portanto somos aqui representados por Jerusalém. Ou seja, Jerusalém representa o centro do propósito de Deus, representa a vontade de Deus. Se nós fomos predestinados, chamados para o cumprimento da vontade de Deus, somos aqui representados por Jerusalém. Mas veja que o inimigo de Deus, representado por Nabucodonosor, por Babilônia, agora sitia Jerusalém. E agora ele invade Jerusalém e ele destrói o templo de Jerusalém. Nós ainda temos outros livros proféticos que retratam essa invasão, essa destruição com maior propriedade, sobretudo o livro de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias. Ele destrói a cidade, queima a cidade, destrói o templo de Deus e leva agora o povo de Deus cativo para a Babilônia. Então observe que existe uma obra. Se nós lermos apenas a história bíblica, vamos ficar discutindo e falando, é engraçado. Naquele tempo, por volta do ano 600 antes de Cristo, aconteceu essa história. E você não vai perceber qual é a relação que essa história tem com a sua vida. Tem com o seu coração, com a sua realidade, com a sua experiência. Mas veja que, olhando profeticamente, ocorre que nós devemos entender o que esse texto significa para nós, nesse plano e nessa ideia do homem sendo conformado. Ou seja, o maligno sitia a cidade de Deus para destruir, sobretudo, a cidade e destruir o templo para levar tais homens agora cativos. O templo, ele representa, ele é símbolo da sua vida espiritual, da sua espiritualidade, ou da sua comunhão com Deus. O templo, ele é símbolo de comunhão. O templo, ele é símbolo daquilo que os cristãos atuais costumam chamar, inclusive em algumas músicas, de Shekinah. É o encontro da glória divina no humano. Ou seja, é o homem criado para a glória de Deus. Eu sei que existem aí na internet, e depois que a internet aí ganhou essa dimensão social toda, todo mundo fala muita coisa que sabe e que não sabe. Eu sei que tem uma crítica muito forte contra a tal da ideia de Shekinah. Dizem que é uma deusa pagã e tal, mas não vai por aí não. Porque se você for por aí, você vai ficar maluco, porque inclusive a Páscoa bíblica, a Páscoa de Êxodo, capítulo 12, se você for entrar na internet e procurar saber o sentido, você vai encontrar também uma Páscoa pagã. Então, na verdade, eu entendo que muitos dos temas extremamente importantes e verdadeiros são verdades reveladas em vários tempos e em vários lugares. Eu falo que esse é o ponto de encontro de várias linhas de entendimento acerca da verdade. Embora às vezes passe uma linha numa direção e a outra na perpendicular, no sentido totalmente oposto àquela outra, mas num dado momento elas se cruzam. Nesse cruzamento encontramos um ponto comum, uma interseção de pensamento em que Deus pode falar a esses e aqueles alguma verdade da sua vontade eterna. A palavra Shekinah, ela tem a base, no seu radical, na raiz da palavra, a palavra tabernáculo. Se você pegar no hebraico a palavra tabernáculo, você vai encontrar lá a palavra Shekinah, né, no centro, no miolo dessa palavra. E o tabernáculo implica exatamente quando Deus divino, ele entra num tabernáculo humano, portanto, numa humanidade. Portanto, o templo, ele representa esse encontro de Deus com a divindade. Melhor, de Deus com a humanidade, ou da humanidade com Deus. Esse lugar de comunhão. O homem foi criado em Deus e para Deus. E tudo que o império das trevas deseja é destruir essa comunhão. Mas não entenda a comunhão como sendo meros ritos religiosos. Eu sei que nós somos afetados por uma ideia de que a vida cristã, a vida religiosa, a vida piedosa, consiste em fazer algumas coisas. Aí nós nos limitamos a
frequentar igreja, a cantar no coro, a trazer alguma oferta, e ponto final. As pessoas cumprindo aqueles 3 ou 4 requisitos, ali eles entendem, não, eu estou bem. Tanto é que existe um espírito muito arrogante e presunçoso da maioria dos cristãos, quando eles se sentem e se consideram salvos, em relação àqueles a quem eles julgam não salvos. Não sei se já observaram, mas os crentes, sobretudo evangélicos, eles têm no coração essa ideia de que Jesus vem buscar eles. E os outros, não, Jesus vai bani-los da sua face. Eu sei que eles podem encontrar 3 ou 4 versículos isolados que pareça dizer isso. Mas o fato é que nós não podemos jamais presumir que nós somos salvos, nós estamos salvos, pelo simples fato de cumprir 3 ou 4 requisitos. Na verdade, somos salvos por Cristo, é Ele que nos salva. A redenção de Cristo é que nos salva. Mas cuidado, é verdade irrefutável, incontestável, de que a morte de Cristo nos salva. Mas essa salvação, pela morte de Cristo, não se dá de outra maneira, senão pela fé. E fala, não, mas nós temos fé. Exatamente esse é um dos pontos mais problemáticos. É o que você entende por fé. Fé, Tiago vai explicar isso claramente na sua epístola, não é simplesmente uma confissão verbal. De nada nos adianta ter a mais bem conceituada e ortodoxa confissão de fé, se aquela confissão não for realidade dentro do meu coração. E a grande prova do que eu estou dizendo é que a fé, ela é orgânica. A fé é um acontecimento dentro do homem. A fé é um fazer acontecer dentro do homem aquilo em que se crer. De sorte que o próprio Cristo e os próprios 4 evangelhos, claramente, e as epístolas nos ensinam, dizendo que aquele que crer no Cristo crucificado, morto, sepultado e ressurreto, deve, por meio dessa fé orgânica, se unir a esse Cristo crucificado. De modo que o Evangelho não apenas nos diz que Cristo foi crucificado, mas diz que nós devemos ser crucificados com Ele. É união. Então, se a sua fé não é capaz de te unir ao crucificado, receio que a sua fé seja aquela fé de que diz Tiago, fé morta. Uma fé incapaz de fazer acontecer qualquer diferença na sua vida. O mesmo Evangelho que diz que o Cristo crucificado também foi morto, nos diz que devemos nós ser unidos a Ele na sua morte. Isso é a fé. Quando há uma identificação daquele que crê com aquilo em que se crer. Há uma união no coração. O mesmo Evangelho que nos diz que o Cristo de Deus foi sepultado, diz que nós fomos sepultados juntamente com Ele. E o mesmo Evangelho que diz que Ele ressuscitou e que Ele foi assunto aos céus e entronizado à direita do Pai, diz que nós também devemos experimentar esta ressurreição e o estar assentado com Cristo nas regiões celestiais, juntamente com Ele. Então, o Evangelho ensina essa salvação, né, deste ponto de vista. Então, observe que quando nós falamos que o inimigo de nossas almas, esse inimigo ele está muito mais próximo de você do que você imagina. E aqui é um outro ponto que eu faço questão de evidenciar. E me perdoe a crítica constante, mas não é bem crítica. Eu quero que os irmãos se conscientizem de um grande mal que assola o cristianismo nos dias atuais. É a objetivização das coisas espirituais. Ou seja, tudo para os cristãos de hoje é objetivado. Falando de salvação, eles falam, não, ou se você fez isso, você está salvo. E até mesmo a fé, se você crê no Evangelho, está salvo. É tudo muito objetivo. Não envolve o ser. Eles não entendem o envolvimento do ser. Semelhantemente, quando se fala do diabo. Quando fala do diabo, os irmãos logo pensam num capeta, né, vermelho. Capeta vermelho, com tridente na mão, uma asa de morcego, rabo com seta na ponta, com a calça leg preta. É, uma calça de leg, e uma capa preta, e os dentes de vampiro, o olho puxado. Por que é puxado, eu não sei. Sempre faz o olho puxado. Por que será? Chifrudo também.
Coitado, não bastasse tudo que ele já viveu, meteram o chifre nele ainda. Misericórdia. E aí, os crentes agora ficam com medo do diabo constantemente. Não, porque o diabo passou ali. Não, porque eu vi ele entrando ali. E as pessoas ficam nessa paranoia do diabo, do diabo. Pastor, você está negando? Eu falei, não estou negando nada. Sim, eu estou negando que esse bicho dessa descrição toda não existe. Existe um querubim caído. E o fato de ser chamado de diabo não faz diferentemente de querubim. Querubim é o que ele é em natureza e criação. Exemplo, o Marco de Teotônia. Acertei hoje? Treinei o dia todo. Treinei porque ontem passei apertado com ele. O Marco é homem. Criado, ser humano. Você é um ser humano, sim ou não? Ser humano. Porém caído. O fato de ele ser um homem caído faz dele um demônio? Com essas descrições aqui? Imagine que algum ser de algum outro planeta falando sobre o Marcos, que ele aprendeu por revelação que há homens na Terra, em outro planeta, caídos, e aí eles construam essa imagem dos homens enquanto um diabo, de capa, de chifre, nenhuma relação. Lúcifer é um querubim caído. Continua no seu... Ele pode ter perdido algumas feições mais belas, porque o pecado vai nos desfigurando. Olha para o irmão do seu lado para você ver a situação em que ele se encontra. Certamente Deus, quando o criou mais ajeitado, né? Agora anda meio baldeado, mas tudo bem. É um fato que... Mas é homem, é ser humano. Então, e é verdade que o diabo é inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus e se opõe a Deus. Porém, o diabo é maior do que você imagina. Porque a palavra diabo não é o nome próprio de uma pessoa, de um ser, de um anjo. Certamente diabo significa aquele que é acusador, se aplica de maneira primordial a esse primeiro ser, por ele inaugurar esta obra de acusação. A ele se dá o adjetivo, se tornou o nome de Satanás, porque ele é adversário. Ele recebe de maneira primordial este nome, porque ele é o princípio dessa adversidade. Mas quantos ele ganhou para si, construindo nestes a sua mesma consciência? Com quantos ele compartilhou a sua consciência? Com quantos ele compartilhou o seu coração, a sua vontade, os seus desígnios? Para todos para quem ele disse, mentiu, enganou, quantos foram enganados? Quantos receberam a palavra da serpente para dentro de si e a tomou por verdade? Porque lá no Éden, Gênesis 3 diz que a serpente disse à mulher, lembram disso? Deus falou que você morrerá? Sim, ele disse, não, ele está mentindo. Aí a serpente começa a ministrar ao coração da mulher, Deus é mentiroso, é certo que não morrerás. Aí, por que Deus então haveria de falar que eu iria morrer se eu não vou morrer? É porque Deus sabe. Ele sabe. O que ele sabe que eu não sei? Que no dia em que tu comerdes, tu serás como ele é. E ele não quer que você seja conformado a ele, conforme ele é. Ele tem inveja, ele é presunçoso, ele é orgulhoso, tudo o que ele é, ele quer só para si, ele não compartilha, ele é tirano, ele é perverso, ele é mau, egoísta. E aí então o coração foi enchendo dessas mentiras. E quantos, portanto, acreditaram e compraram essa mentira no comércio desse querubim caído, foi constituído, ou começou a ser constituído com essa mesma mentalidade. Portanto, quando eu digo que o império das trevas, que o diabo, nosso adversário, ele quer destruir na sua mente e no seu coração o conceito real e orgânico de templo de Deus, de comunhão com Deus, de um lugar de encontro com Deus, de acordo com o que diz Daniel capítulo 1, não pense no diabo, esse querubim. Você vai sair daqui perguntando onde ele está. Tem que fugir dele. Tem que saber onde é que ele está para que você não esteja.
E eu digo, ele está muito mais perto do que você imagina, porque ele é uma voz latente dentro de todos os homens. Já ouvi de pessoas dizerem: se um dia que eu me encontrar com Eva, ela vai ouvir, porque nós estamos sofrendo, porque lá no Éden, ela deu ouvidos à voz da serpente. Aquela serpente nunca deixou de falar. Fala até hoje, dentro de todos os homens. Há uma voz que fala no seu interior. E você sabe disso. Quantas vezes você, conhecendo a vontade de Deus, você ouve a palavra do Senhor, você está claro sobre a verdade de Deus, sobre a vontade de Deus, mas o seu coração se opõe àquilo. Mas não é uma oposição consciente, como quem diz: eu me oponho a esta palavra de Deus. Não, é um se opor no sentido de ignorar, fingir que não é com você que está falando. E sabendo, não, depois a gente resolve essa parte aí, agora eu tenho outras questões minhas aqui, que estão de acordo com o meu ser caído, que estão de acordo com o meu coração caído. E quantas vezes, até mesmo a Jane, a gente conversando agora à tardezinha, antes de vir para cá, falava: Jane, você ainda não conhece o ser humano. O ser humano é terrível. O ser humano é assim: se eu aviso ao Valmir, olha, nossa conferência tal dia, vá lá. Aí ele: não, beleza. Aí ele não aparece, não vem. Digamos, por qualquer motivo que só interessa a ele, mas ninguém, né? Ninguém deve satisfação para o outro porque de uma coisa ou de outra. Mas imagine que, havendo a conferência, eu esquecesse de avisar o Valmir. Aí ele não veio. Quando ele se deu conta que a conferência passou e ele não foi avisado, aí ele fica nervoso. Aí liga, quer dizer: você não me falou nada, você não avisa. Se eu te avisasse, você viria? Às vezes a pessoa, ela quer encontrar apenas um culpado. Nós vivíamos procurando culpas ou culpados. Desde o Éden está lá, quando Deus fala: Adão, porventura comeste do fruto que eu disseste para não comer? Você: não é assim, o senhor está doido? O senhor vai entrando assim, o senhor nem aqui estava, o senhor não sabe. Eu vou te explicar, o senhor vai mudar de ideia. Na verdade, não é que eu comi do fruto. Não, foi a mulher que tu me deste. Comeu, me ofereceu, eu comi. Outras palavras, o Senhor é o primeiro culpado, porque olha a espécie de mulher que o Senhor me deu. Começou daí: a mulher que tu me deste. E o segundo culpado é ela, que comeu primeiro. E aí eu fui na onda e acabei comendo também, mas a culpa mesmo é sua e dela. Aí o Senhor fala: e você, mulher? Comeste do fruto? Ela: não é bem assim, comeste do fruto. Deus tem umas ideias esquisitas, comeste do fruto? Não, foi a serpente que tu criaste. Não houvesse o Senhor criado a serpente, eu não teria comido. Sempre procurando culpados para responsabilizar. Aí, até conversávamos hoje na casa do Valmir, né? A pessoa se casa, por exemplo, se o casamento dá certo, não, foi Deus que me deu. Providência divina. No dia que dá um divórcio, um problema, não, foi o diabo que entrou na minha família e destruiu minha família. Ou seja, ele nunca é responsável por nada. Nem escolhe, nem divorcia. Ele é vítima de Deus e vítima do diabo. Tem sentido isso aí? Então, esse maligno que procura destruir esse templo, tomar os objetos sagrados e levá-los, né, para Babilônia, para o centro da antieconomia divina, para o centro da rebelião contra Deus, onde será construído ali, desenvolvido essa consciência anticrística. Isso acontece conosco constantemente. E quando começa, portanto, por aí, a sua espiritualidade, você vai perdendo essa consciência de que você, onde você estiver, ali em você é o lugar de encontro com a divindade. Você se encontra com Deus constantemente. O culto é apenas uma sobremesa. Quando você entende que o banquete é a sua vida. Seja aqui, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você estiver, Deus presente constante em você. Comunhão constante. Banquete constante. Aí, e o culto? Não, o culto é, vamos me reunir com meus irmãos,
que também estão tão plenos quanto eu, vamos nos alegrar por essa grande bênção. Mas quando o maligno, a serpente, dentro de você vai falando e vai conseguindo te encher com tantas coisas, com tantas preocupações e com tantas, não somente preocupações, mas também com tantos compromissos, mesmo aqueles que são lícitos muitas vezes, e com tantos entretenimentos, de acordo que a sua vida ela ganha sentido e tudo, e a sua vida se enquadra em tudo, menos no projeto de Deus. Deus se torna uma coisa secundária. Esse seu templo está sendo sitiado, destruído. Você está a perigo de ser levado cativo. Como os judeus, os hebreus foram levados cativos. Indo eles para o cativeiro, olha a proposta do rei. Chamou lá o chefe dos eunucos. Olha, eu quero que você olhe para esses homens aqui, porque eles são homens especiais. São homens inteligentes, de alta linhagem. Então eu quero uma atenção especial, porque os demais não precisam de atenção, eles já estão totalmente enredados. Mas estes aqui precisam de um tratamento especial. Interessante que foi chamado o chefe dos eunucos. Será que não traz aqui uma ideia de infertilidade? Tornar corações e mentes inférteis, incapazes de produzir frutos, de gerar. E olha só a ideia. Primeiro, ensina a eles a língua e a literatura caldeia. Eles têm que aprender a língua, a linguagem. Não sei se vocês sabem, mas a língua, enquanto idioma, é uma questão extremamente orgânica. Vocês sabem disso, não? Tem muita gente que fala assim, eu quero aprender inglês. Já ouviu alguém falando isso? Você conhece alguém que foi para um cursinho de inglês e aprendeu a falar inglês? Alguém conhece? Aprendeu a falar inglês fluentemente. No cursinho de inglês. Alguém conhece? Algum professor de inglês? Conhece? Cursinho de inglês? E fala fluentemente? Mas, né? Bem, e ainda que vá fazendo cursos e mais cursos, se essa pessoa nunca conviver num ambiente em que a língua para aquele grupo seja nativa, natural, ele nunca vai conseguir ser um falante daquela língua, seja de qual for a língua. Você pode aprender expressões, você pode aprender expressões idiomáticas, você pode aprender os verbos, os tempos verbais, você pode até ler inglês, você pode até conversar alguma coisa em inglês, mas você nunca será uma pessoa que vai falar naturalmente a língua, sem preocupação, sem policiamento, sem perguntar como se diz isso, o que você quis dizer. Né? Por exemplo, nós conversamos em português e nós não temos essa preocupação com a língua é natural, ela vai fluindo e... né? Então a língua é uma questão orgânica. A língua, ela é um produto da cultura. E a palavra cultura, que está no termo também agricultura, no termo cultivo, cultuar, implica alguém plantado numa terra e por absorver dessa terra os seus elementos, água, sais minerais, essa pessoa plantada na terra, sendo cultivada, ela é nutrida da própria terra. E, portanto, a língua é algo natural. Até as pessoas fazem uma brincadeira dizendo, engraçado, eu acho a língua chinesa tão difícil, falar mandarim é tão difícil, e as criancinhas lá com 5, 6 anos já falam tranquilamente, brincando. Por que para nós é tão difícil e para a criancinha já está falando é tão simples? Porque ela está plantada na terra, é uma questão orgânica. É tão natural para ela o mandarim quanto o português é para nós. Na verdade, não existe língua difícil. Existe uma pessoa desambientada do ambiente daquela língua. E, portanto, quando diz, ensina a eles a língua e a literatura caldeia, ele está dizendo assim, olha, que eles sejam constituídos organicamente no seu ser da língua caldeia. E olha que a língua
é um instrumento para a manifestação do pensamento. Para que nós usamos a língua? Por que você usa a língua portuguesa diariamente? Não é para manifestar os seus pensamentos? A língua é uma expressão e uma manifestação do seu ser interior. As suas ideias, os seus pensamentos, eles se manifestam ao outro por meio da linguagem, por meio da língua falada. Então, quando diz, olha, ensina a eles a língua caldeia, a literatura caldeia, é como que dissesse, estes homens precisam ser constituídos organicamente caldeus. E para tanto, é necessário também mudar a própria alimentação deles. Porque quando diz que deu a eles a ração diária da cozinha do rei, do palácio do rei, das iguarias do rei, é como que dissesse, eles têm que ser alimentados com a comida caldeia, porque o alimento nos constitui. Tudo aquilo que nós somos, né, organicamente no nosso corpo, é o resultado daquilo que nós comemos. Tanto é que se você vê uma pessoa fraca, uma pessoa pálida, abatida, né, você vai saber se ele está se alimentando bem. E se a pessoa não estiver comendo direitinho feijão, vai faltar ferro. Se não estiver comendo as verduras, né, de folhas verdes escuras, vai faltar aquela vitamina, aquilo outro. Então nós precisamos de todos esses elementos de alimentação para que sejamos forjados pessoas saudáveis, para que as vitaminas, as proteínas, os nutrientes dos alimentos sejam metabolizados no nosso ser e nos constitua. Ora, nós somos exatamente aquilo que nós comemos. Então veja que há um projeto. Nimrod, lá em Babel, falou, nós vamos forjar os homens. Nós vamos. Vamos fazer tijolos, homens barro, homens tijolos, homens queimados na fornalha, para que ganhem resistência. E com esses homens tijolos, vamos construir a nossa cidade e a nossa torre. Ou seja, Babel, Babilônia, grande Babilônia, mostramos isso no Apocalipse, é todos esses homens que estão sendo forjados. Vem então em Daniel, vem o avanço. De que maneira ele fará isso? Mediante a língua, mediante a comida. Entenda que tanto a língua quanto a comida não podem ser pensadas enquanto língua e comida. Porque há pessoas que lêem esse texto e falam assim, interessante. Então, se Daniel não quis comer das finas iguarias nem com o vinho do rei, isso significa que todo cristão não pode beber vinho. Não bebeu do vinho do rei, então nós não podemos beber vinho. O Renato bebe vinho. Já vi que ele então está na mesma condição aqui. Você veja, a relação é totalmente objetiva. A ideia aqui não é a comida, o tipo de comida, mas exatamente a constituição que isso gera. Ou seja, nós somos constituídos ou das palavras de Cristo no reino de Deus, ou do espírito deste mundo. Paulo diz, não vos conformeis. Aquilo que você é, no seu entendimento, aquilo que você é no seu coração, como você lê o mundo, como você interpreta, consequentemente, como é que você vive no mundo, como é que você se põe no mundo, está de acordo com o quê? Com aquilo que você é formado, ou de acordo com o espírito deste mundo, que é a consciência anticrística, ou de acordo com o Cristo de Deus, que é a expressão exata do ser divino. Então veja que a proposta é exatamente essa mudança orgânica. Mudar a dieta, mudar a língua. E aí encerra aqui no versículo 6, ou versículo 5 e versículo 6, dizendo claramente que quando se muda o ser, por exemplo, o Valmir não é apenas um nome. Não é VALMIR. Isso não é Valmir. Valmir é uma pessoa. Se ele se chamasse Antônio, por exemplo, ele seria essa pessoa, nome mudado. De modo que é nada mais natural e comum se pensar que quando se muda a pessoa, se muda também o quê? O nome. Lembra que Jacó
ele foi transformado por Deus, lá no Val de Jaboque. Se bem que não foi no Val de Jaboque que ele foi transformado. O Val de Jaboque foi o lugar em que culminou o processo de transformação. E Deus disse, já não se chamará mais Jacó, e sim Israel. Mudou o nome. Por quê? Porque como príncipe lutaste com Deus e venceste. Por muito tempo eu pensei sobre esse texto. E eu me perguntava, como assim? Ele lutou com Deus e venceu? Jacó venceu? Ora, se ele venceu a Deus, digamos. Se ele lutava com Deus e ele venceu, que vitória é essa? Aí, lendo o texto, você se depara com uma situação interessante, porque como é que ele venceu se ele perdeu a batalha? Porque ele foi atingido na coxa, aí o nervo logo encolheu, ele ficou manco. E ele se rendeu e falou assim, olha, eu não tenho como eu lutar mais, eu quero agora a tua bênção, porque eu sei quem tu és, então me abençoe agora. Manco. Ou seja, ele se rendeu à luta, à batalha. O Senhor o feriu na coxa, ele ficou manco, e ele se rendeu. E Deus disse que ele venceu. Exatamente, é porque no reino de Deus, vencer é perder. Vencer é ser submetido a essa direção e disciplina diante de Deus. Quando o homem se rende e se entrega completamente e assume que não pode lutar contra Deus, aí o homem venceu. Venceu porque perdeu. Porque no reino de Deus é assim. Aquele que ganha a sua vida, perde. Mas aquele que ganha a sua vida, perde. E o que perde, ganha. Então, neste momento, Jacó alcançou ali a sublimidade da sua transformação. Chegou no auge sublime de transformação. Ele alcança a sublimação da sua alma, a ascese da sua alma. Então agora muda o nome. Agora é outra pessoa. Aí o versículo seguinte do capítulo 28 de Gênesis mostra uma cena linda, maravilhosa. O sol nascendo e Jacó subindo o vale. E aí o texto sagrado diz: nasceu-lhe, pois, o sol. E já é interessante do começo, né? Nasceu-lhe, pois, o sol. Nasceu para ele? Não, o sol nasce para todo mundo. Não é só para Jacó, não. Nasceu o sol, nasceu para Jacó, para os filhos de Jacó, para todo mundo. Mas aí é que o texto ganha significado, é o que eu sempre insisto. Quer dizer que a longa vida de Jacó foi uma longa noite. Só que chega uma hora que a sua longa noite, das suas lutas e tribulações, o dia amanhece. Você entra agora em plena visão e entendimento das coisas divinas. Nasceu-lhe, pois, o sol. O sol nasceu para ele, a visão, a clareza, o entendimento. Nasceu-lhe, pois, o sol, quando atravessava Jacó o vale, ou Peniel, né? E manquejava de uma coxa. Aí fica claramente registrado a mudança radical na vida dele. O manquejar de uma coxa implica necessariamente que o andar daquele homem era outro. Porque mudou a pessoa, muda o andar, muda o viver, muda o comportamento, muda a existência, tudo muda. Então a mudança do nome é exatamente essa. Não sem razão também, Saulo de Tarso também será conhecido com o nome de apóstolo de Paulo. Seu nome também foi mudado. O nome de Abraão foi mudado. O nome de Sarai foi mudado. Então a Bíblia traz essa repetição desses acontecimentos de mudança de nome para implicar mudança de pessoa. Novo nascimento. Morre uma pessoa, nasce um novo ser, sendo ela a mesma em existência, mas outra em consciência, outra em coração, outra no sentido da disposição e das faculdades da sua alma. Quando diz, portanto, que Nabucodonosor falou assim, olha, conclui esta obra nesses filhos de Israel, mudando seus nomes, para que eles sejam outros. Este é o método
E este é o plano. Pessoas conformadas a este mundo, a essa consciência anticrística. Não adianta ficar pensando no futuro, no Apocalipse. Só há duas consciências no universo: a consciência crística do Cristo de Deus e a consciência anticrística, que é contra-oposta. Aí, vamos para o capítulo 2 de Daniel. O capítulo 2 traz a revelação de Deus acerca dos propósitos dos reinos da terra, a respeito dos propósitos dos homens, a respeito do propósito da humanidade. Ou seja, este homem que foi feito cativo, este homem que teve a sua espiritualidade destruída, este homem é que se propõe ser alterado organicamente por meio de uma dieta. No caso de Daniel, ele recusa isso, mas eu estou pegando os princípios gerais, por meio da mudança de língua e por fim a mudança de nomes. Qual é o objetivo de todos estes? Onde se quer chegar? Não adianta lermos a Bíblia e as histórias e sabermos todas as histórias, se não entendemos que ela está falando de você. Abrimos aqui na quinta-feira, falando sobre antropologia bíblica. Vocês lembram disso que falamos? Ou seja, o que a Bíblia fala sobre o homem. Você é homem, ser humano, humanidade. Onde se quer chegar? E Deus revela, no capítulo 2, ele abre o discernimento, primeiramente mostrando ao próprio Nabucodonosor o que estava sendo construído, por fim mostrando a Daniel, ao rei Nabucodonosor por meio de um sonho, a Daniel por meio de uma visão. Em suma, entre uma e outra, se diz que se contemplou no sonho ou na visão uma grande imagem, uma grande estátua de homem, uma estátua oponente. Olhava de maneira oponente, orgulhosa a todos. Uma estátua feita de materiais preciosos, mas que vinha do precioso, que é o ouro, e ia se degradando do ouro à prata, da prata ao bronze, do bronze ao ferro, do ferro ao barro. O que implica necessariamente que a humanidade ela estaria dentro de um processo gradual de declínio, de degradação, de perda de valores. Ou seja, essa obra do maligno de forjar homens com a mente anticrística é uma obra em que o homem criado à imagem de Deus vai perdendo todos os valores e vai se degradando até o ponto de se tornar totalmente, como poderia colocar, imprestável. Imprestável. Então, vamos falar de ser imprestável, enquanto inclusive sujeito à pena eterna, à morte eterna, amanhã de manhã. Se o tempo permitir, eu coloquei isso como último tópico, geralmente não consigo chegar no último tópico, mas vou me esforçar, tá bom? Vou me esforçar para chegarmos lá. De todo modo, essa estátua, esse grande homem, e foi dito a Daniel, revelado a Daniel, dizendo: olha, essa estátua, entenda, fala acerca dos reinos do mundo. Cada parte da estátua aponta para um império proeminente na história. No sentido de que a cabeça de ouro és tu, rei de Babilônia, Babilônia. Mas depois de ti virá um outro reino. E esse outro reino, representado pelos peitos e braços de prata, serão os medos e persas. E então, o ventre e quadril de bronze, um outro reino. O império grego macedônico. Depois, um império de ferro, será o império romano, o quarto império. Por fim, o barro, ainda misturado com ferro, será o império romano, ali totalmente, todo dividido. E nessa visão, assim como em outras de Daniel também, se costuma interpretar assim, presta atenção. Se costuma dar a interpretação da profecia nesse âmbito meramente literal, histórico. Babilônia passou, agora vem Medo e Persa, também passaram, depois vem a Grécia, passou. Aí hoje vivemos na época do Império Romano, totalmente fragmentado, que é a atual Europa. Ponto final. E aí se encerra o assunto. Eu pergunto, sim, mas e aí? Onde eu entro nessa história, né?
onde eu me encaixo aqui. Aí nós temos que fazer a conexão de vários textos, ou de vários episódios, sobretudo em Daniel e Apocalipse, para entender que esses reinos não implica necessariamente um reino do âmbito político de algum tempo passado. Mas cada um desses reinos imprimiram, ou imprimiu, cada um imprimiu na história uma forma de pensar acerca de Deus. Uma forma de pensar e de interpretar e de conceber a Deus, o seu propósito. Babilônia é inimiga do propósito de Deus. Então, o ser Babilônia, o tempo de Babilônia, é uma impressão no coração dos homens, forjando os homens a pensarem como pensa a Babilônia, de modo que cada um desses reinos são 4: cabeça, peitos, quadril e pernas. São 4 reinos. Vão nos conduzir até este último. Ou seja, eu não posso sair de Babilônia diretamente para Roma. Eu preciso passar por cada um desses degraus, descendo, né? Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. Para chegarmos nesse último, nós temos que passar no tempo por todos esses. Cada um desses reinos trazendo uma interpretação, um sentido acerca das coisas divinas. E sabemos que todos esses reinos foram grandes opositores a Deus. Inclusive o último deles, Roma, foi o império da época e por meio de quem o Cristo de Deus foi crucificado e morto. De sorte então que quando nós chegamos a esse último reino, e no capítulo 7 de Daniel apresenta esses mesmos 4 reinos, só que em formas de animais, né? Um leão, depois um urso, depois um leopardo, o último uma besta, que no Apocalipse capítulo 13, vai surgindo dentro das águas, de dentro das águas do mar Mediterrâneo, um monstro. A besta, quando a Bíblia usa o termo besta, uma besta fera, uma besta selvagem, fala de um animal, uma fera, que é indescritível e que não pode ser assemelhada exatamente a um animal específico, mas a um conjunto de todos eles. Quando eu digo que esse último reino é a somatória de uma consciência gerada desde Babilônia, que é Babel, somada, reunida à visão, perspectiva da Média Pérsia, depois da Grécia, isso vai se acumulando um no outro, até se concentrar totalmente, ou se concentrarem todas essas visões numa só, na última. É quando o Apocalipse fala assim, olha, presta atenção, vi emergir do mar uma besta. Ela tinha a aparência, ou os dentes de leão. Quando fala dentes de leão, remete a Babilônia, o primeiro representado pelo leão. Capítulo 7 de Daniel fala desses 4 reinos em forma de animais. O primeiro é um leão, o segundo um urso, o terceiro um leopardo. E o quarto uma besta. Essa besta, que é o quarto império, ela traz as características de todos eles anteriores. Todos. Dentes de leão, pés como de urso. Né? O que de leopardo? Alguma coisa lá de leopardo. Ou seja, ela traz todas as características anteriores de leão, de urso, de leopardo, para demonstrar que esse reino, esse império romano, ele é a somatória dessas consciências geradas no tempo, para que ela se torne não apenas um animal na história, espírito animalesco contra Deus, mas que ele seja o conjunto e a reunião de todos os que vieram antes dele. Por isso que agora, este que sai das águas é chamado no Apocalipse de anticristo, ou ele é identificado com o anticristo. Eu conversando com o Marcos ontem à noite, eu perguntava para ele por volta de umas meia-noite, 1 da manhã, né, Marcos? Chegou, minha mãe estava brava, tá? Tua mulher estava nervosa. Também vai chegar em casa 2h30 da manhã, falando da palavra, da vida dos outros também, mas mais da palavra. Brincadeira, pastor, me perdoa, viu? Mas era sobre esse assunto que estamos falando, né?
Onde na Bíblia diz que o anticristo será um homem e um indivíduo? Onde na Bíblia diz isso? Ela me diz que o anticristo será um império. E esse império não é uma nação em determinadas nações, mas a própria palavra império implica não somente uma nação forte, mas todos os domínios que essa nação específica alcança com a sua influência, com a sua língua. Por exemplo, o Império Grego. Por que Império Grego? Porque a Grécia, na pessoa de Alexandre o Grande, ia conquistando povos, e ao conquistar, imprimia a sua influência literária, a sua influência filosófica, a sua influência religiosa, de modo que hoje nós, por exemplo, somos brasileiros, não? Mas culturalmente o que somos, quem sabe? O que somos organicamente? Qual é a nossa forma de pensar? É brasileira? É portuguesa? É o quê? Greco-romana. Nós somos gregos, nós somos produtos do mundo greco-romano. Isso porque quando Roma ascendeu ao poder e conquistou a Grécia, ela absorveu a cultura helênica para si, até porque era uma cultura de ponta, de qualidade. E nós, portanto, somos esse produto. A nossa forma de pensar o mundo é totalmente diferente dos orientais, do mundo oriental. Nós temos uma formação teológica, filosófica. A nossa forma de pensar Deus, pensar o homem, pensar a verdade, é um pensamento aristotélico, inclusive cheio de equívocos. O cristianismo é aristotélico. É uma forma de pensar Deus, de pensar o homem, de pensar a verdade. Então nós temos uma constituição intelectual, uma constituição religiosa greco-romana. De sorte que o anticristo, portanto, enquanto império, significa a extensão de sua influência na formação dos povos e do mundo. Então, quando dizemos a gestação do anticristo e a consciência humana, nós estamos demonstrando para vocês como que essa consciência anticrística, que no Apocalipse é a manifestação do quarto império que se levanta, como que isso envolve você também. Amanhã nós vamos fazer uma demonstração de como que os crentes têm medo do chip, né? E do número 666. Tem pessoas que, se ganhar um lote do governo e o número do lote for 666, ele rejeita. Não quero, não tenho pacto com ele. Pode me dar o lote para mim que eu aceito. Eu aceito. E faço uma placa bem grande. 666, bem na testa da casa que nós vamos. Não tem problema nenhum, não dá nada. Não muda nada. Vamos entender como é que esse 66, ele é impresso na sua testa, formando sua consciência, ó, para que uma vez forjada uma consciência que se opõe a Deus e se coloca no lugar de Deus, você possa agora com a sua mão direita, no sentido de ter uma ação de acordo com essa consciência anticrística. É um viver, um agir, é a ação de acordo com aquilo que foi impresso, que foi inscrito, que foi forjado na sua consciência. Daí então, capítulo 1 nós vemos então esse método, capítulo 2 vemos a revelação de Deus, né? Dessa humanidade que se faz um grande homem, uma grande estátua, que é a reunião de todos os impérios da terra, todos os governos da terra, para então ter uma humanidade única. Veja que sendo vários impérios, a imagem que se vê é de um homem só. Portanto, a humanidade ela é coletiva, mas ela é uma unidade. Ou seja, você faz parte, você está integrado. E essa grande imagem opulenta do capítulo 2 está em oposição, sabe a quê? Ao reino de Deus. Pastor, de onde você tirou essa ideia? Eu li o capítulo 2 várias vezes, nunca vi que a estátua está em oposição. Está, porque é dito que o reino de Deus
no capítulo 2, comparada a uma grande pedra, cortada de uma montanha sem auxílio de mãos. Essa pedra foi arrojada contra a estátua, que a destruiu completamente. A estátua se tornou um pó bem fino, veio um vento, soprou, e essa estátua, essa imagem desapareceu, e a pedra, que é o reino de Deus, cresceu e encheu toda a terra. Portanto, essa estátua, o espírito dessa estátua, o instinto animalesco dessas nações, nesse grande homem, essa estátua de um homem, é exatamente aquilo que se opõe ao reino de Deus, e o reino de Deus é Cristo. E portanto, aqui nessa estátua nós vemos a tentativa, o desejo de implantar sobre a terra o humanismo. O humanismo é uma filosofia, é um conceito filosófico. O humanismo é um conceito filosófico que leva os homens a pensarem Deus, o homem, a partir de um conceito em que Deus é totalmente relativizado, para que o homem se torne absoluto. É o homem na busca de fazer desaparecer Deus da história. É o homem querendo dizer, não, vamos negar a Deus de tal modo que ele desapareça, para que nós estabeleçamos o homem como o objeto final de todas as coisas. O homem como a razão de todas as coisas, em todos os âmbitos. O humanismo na política, o humanismo na economia, o humanismo na religião, o humanismo nos estratos sociais, onde se vê claramente essa ideia, né? Sobretudo no tal do feminismo tão forte e tão pregado. Lógico, tem as devidas ressalvas, né? Eu acredito que a mulher precisa sim se colocar no contexto social como um ser humano, como qualquer outro. A mulher sofreu ao longo da história muito por causa do machismo. O machismo é uma maneira idiota de pensar o sexo feminino, porque a mulher é um ser humano tanto quanto o homem. Tanto é que quando vem o reino de Deus, e o Evangelho fala, no corpo de Cristo não pode ter nem homem nem mulher, acabou. Então não existe esse negócio, porque Cristo é tudo em todos, não é? Mas aí vem as mulheres para lutar por esse direito, esse espaço, e deve sim ter e lutar, mas eles querem instaurar em oposição ao machismo o feminismo, aí não tem sentido. Tem que se destruir o machismo, mas não instaurar o seu oposto, o polo, porque aí a coisa vai complicar. Porque imagine só, numa arena, um machista e uma feminista, o que vai dar? Não vai dar certo, não é? E não adianta pensar assim, não, agora é a nossa vez. Não, agora é a vez de todos. Vivemos num tempo de se construir uma consciência crística a respeito da verdade. Então, essa grande estátua revelada no capítulo 2 é posta em execução, eu estou me encaminhando para finalizar, no capítulo 3 de Daniel. O que acontece no capítulo 3 de Daniel? Eu fico imaginando Nabucodonosor em casa, pensando depois, né? Aquele Daniel falou que daquela estátua toda, eu sou a cabeça de ouro, né? Depois vem outro, tal. E aí ele pensando nessa revelação, ao invés de ele se humilhar, fala assim, puxa, eu tenho que me interessar pelo reino de Deus, aquela pedra que virá. Eu quero que Daniel me esclareça melhor acerca dessa pedra, eu quero entender mais sobre essa pedra, porque eu quero estar unido a essa pedra que vai vencer esse humanismo. Não, ele decide fazer uma imagem, eu vou fazer uma imagem, toda de ouro. E é estranho, ou uma coincidência, ou uma relação profética, que a estátua que ele fez tem 60 de comprimento, por 6 de largura. Olha a prevalecência do número 6, 60 por 6, ó. Só faltou ser 66 por 6, né? Estranhamente, nós encontramos o número 6 como a base das dimensões da estátua.
E o número 6, nós vamos falar isso amanhã, é número de homem. Não é o número de um homem, não. É número de homem. Portanto, é o número que fala do ser humano de uma forma geral. Ele faz uma grande estátua de homem com essas dimensões. Chama agora todos os seus oficiais, todos do seu reino, apresenta a estátua e fala: vejam a imagem que eu fiz. Em outras palavras, isso aqui é o humanismo, viu, pessoal? Isso aqui está sendo consumado no nosso tempo. Talvez Daniel não tenha entendido isso. Talvez Nabucodonosor não tenha entendido isso. Nós estamos entendendo, estamos aqui para entender mais ainda. Ou seja, essa estátua não quer dizer para nós uma estátua. Essa estátua quer dizer para nós, no âmbito profético dos significados, o que está acontecendo nos nossos dias. Você nunca verá uma estátua dessa. Mas você pode estar cooperando para o seu estabelecimento. Você pode estar trabalhando para a promoção da adoração deste homem. Como foi dito a todos do seu reino: olha, nós vamos tocar aqui, a banda vai tocar uma música. Quando a banda tocar, todos vocês deverão se prostrar diante da imagem de homem. Um homem. Em outras palavras, a mensagem do humanismo vai chegar até você. Ela vai chegar de várias formas. Em todos os setores ela chegará. Igrejas evangélicas pregarão o humanismo. Você vai ouvir. Você deve primeiramente identificar esse espírito do humanismo. O humanismo é um conceito filosófico. Ao compreender o conceito filosófico de humanismo, você deverá aplicá-lo a todos os setores da sua vida. Todos. Seu casamento, educação dos seus filhos, a igreja que você congrega, os seus projetos de futuro, seus projetos financeiros, tudo deve ser pensado a partir deste conceito. Você vai identificar o humanismo. Talvez amanhã nós venhamos a apontar aqui algumas coisas mais específicas sobre o humanismo, mas a grande questão é, diante dessa imagem que está proposta, diante do humanismo que se opõe ao reino de Deus, qual é a sua resposta? Qual é a sua posição? A música vai tocar. Todos deverão se curvar diante dela. Observa como que as coisas são na Bíblia interessantes. As figuras se relativizam para que o princípio se estabeleça. Em Apocalipse, o que se fala do anticristo e da sua imagem? Não é que há uma marca do seu nome? Sim ou não? Mas em Daniel fala a mesma coisa. Daniel, aquela imagem que está lá do homem, é a mesma imagem de que diz em Apocalipse, quando lá se refere que o falso profeta fará uma imagem da besta e fará com que ela fale. Há uma imagem. O próprio Cristo, em Mateus capítulo 24, versículo 15, ele diz: quando virdes, pois, o abominável da desolação no lugar santo, quem lê entenda, e quando a Bíblia fala sobre abominação, sempre fala sobre um ídolo. Abominação é sinônimo de ídolo. Portanto, o que está falando é que haveria um ídolo no lugar santo. O que diz no Apocalipse, a imagem da besta no lugar santo. Amanhã, se eu me esquecer, qualquer um de vocês pode me cobrar, que eu tenho que falar sobre essa imagem no lugar santo. Quem lê, entenda. Em Daniel você tem a imagem do homem, e a todos é dito que adorem. Mas aqui em Daniel não fala de marca na mão nem na testa, mas fala no sentido análogo. Todos devem se prostrar diante dessa imagem, receber o selo, a marca, o nome da besta. Não é você estar aqui numa fila, daqui a pouco vai chegar a minha vez, essa fila não está andando, tem que pegar uma fila, estender a mão,
para poder dar um carimbo na sua mão. Pronto, foi carimbado. Agora eu posso comprar e vender. Não é isso. Em Daniel está falando. É diante dessa ideia, desse propósito, você se curvar. É você se render. É você falar sim para esse projeto de Nimrod. E permitir-se ser contaminado intrinsecamente, mente, alma e coração, à semelhança dessa imagem. Sendo você identificado com ela. Eu vou completar essa ideia amanhã, por causa do horário. Mas o ser selado na fronte e na mão direita implica a sua identificação. Não igual os crentes dizem que se identificam com o evangelho, que não identificam coisa nenhuma, é mentira. O evangelho carrega a Bíblia, lê Bíblia, prega a Bíblia, mas não tem identificação real e concreta no viver. Ele até briga por causa da doutrina dele. Engraçado que quando eu já fui da igreja adventista, né? E lá o meu problema lá ao sair de lá era o problema da lei. Eles queriam insistir que se deve viver pela lei. E eles lutando, defendendo a lei, me expulsaram em tremendo ódio contra mim. Defendendo a lei que ordena amar com ódio de mim. Em nome e pela defesa da lei, eu transgrido a lei que defendo, porque você não quer segui-la. Tem lógica? Não tem lógica. Eu querendo convencer o Gilson de que a lei é boa, mas eu estou transgredindo a lei nessa tentativa de convencê-lo, porque eu estou fazendo o oposto do que ela diz para eu fazer. Essa identificação dos homens com o anticristo, ela é real. Não tem como você ter uma mera profissão verbal de fé anticrística. Ou ficar fingindo que é anticristo sem ser. Fingindo que eu sou do lado dele. Não, isso é gerado no coração e na alma. E essa geração é o selamento do seu número, isto é, do seu nome. Amém?